Quero convidá-lo a abrir outra vez a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, onde nós iremos ler a palavra de Deus a partir do verso 1. Isaías, capítulo 5, verso 1, diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Amém. E graças a Deus por sua palavra que nós temos lido. O texto que lemos agora, queridos irmãos, é um texto que está no livro do profeta Isaías. É um cântico em forma de uma parábola, ou uma parábola em forma de cântico, que vai nos apresentar uma questão muitíssimo importante. Como Deus cuida do seu povo, mas ao mesmo tempo como Ele espera que esse seu povo bem cuidado dê frutos, os frutos que Ele espera de nós. E nós vamos nesta noite tomar então o texto aqui de Isaías para aprender a palavra de Deus sobre o tema A Vinha do Senhor. Nós vamos ver que o profeta Isaías é um profeta do 8º século a.C. Ele começou a profetizar a partir do ano da morte do rei Uzias, conforme ele mesmo vai relatar no capítulo 6 a sua chamada. E ele vai profetizar, segundo ele próprio diz no capítulo 1, verso 1, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Aqui já era um tempo em que as tribos estavam divididas, né? Então havia o reino do sul, o reino de Judá, e o reino do norte, que era o reino de Israel, que durante esse período aqui da profecia de Isaías, o reino do norte, em 722, é levado pelo cativeiro assírio. E aí nós vamos encontrar Isaías com uma série de profecias, né? O profeta falava do futuro, o profeta falava da vontade de Deus, corrigia, o profeta trazia uma série de proclamações. E entre as proclamações que os profetas faziam, estavam também os chamados oráculos de condenação. Quando o povo quebrava a aliança com Deus, quando o povo se afastava de Deus, quando o povo entrava em rebelião contra Deus, então Deus usava o profeta com uma palavra de condenação, com uma palavra que geralmente era antecedida por palavras de advertência, por palavras que chamavam o povo à conversão, mas quando o povo não se convertia, Deus então trazia por meio do profeta o veredicto da condenação sobre eles.
E esse oráculo de condenação, às vezes é dirigido a uma pessoa, às vezes é dirigido a uma coletividade, a uma nação, e isso vem em decorrência da rebeldia, da rebelião, da quebra da aliança com Deus. Nós vamos encontrar então aqui, no final do capítulo, ou no capítulo 5, que é o final do prefácio do profeta Isaías, ele começa o seu livro falando sobre a situação que se encontrava Israel, como eles haviam se afastado de Deus e estavam agora no pecado, na rebelião, como Deus falou a eles, mas eles não quiseram atender. E no final então deste prefácio do seu livro, no capítulo 6, ele vai narrar a sua chamada, e daí por diante vem então uma série de proclamações. Ele vai trazer neste capítulo 5 uma parábola em forma de cântico, que nós chamamos de parábola da vinha, ou cântico do vinhateiro, quando Isaías vai cantar uma canção que parece ser uma canção de amor, uma canção de afeto. Ele vai falar de alguém que é muito amigo dele e que tem uma vinha, mas através desse cântico ele vai trazer esse oráculo de condenação, vai mostrar qual é o estado espiritual de Israel e a condenação resultante deste estado de rebeldia, de rebelião em que eles se encontravam. Nós já lemos aqui o cântico do vinhateiro. A colheita de uvas em Israel normalmente ocorre no período da festa das cabanas, ou na festa dos tabernáculos. É o período em que o povo tem que colher rapidamente as uvas. E aquilo toma conta de toda aquela área que se produz uvas, porque a colheita tem que ser feita dentro de poucos dias, senão vai logo chegar o período em que as uvas irão se estragar. Talvez nesse período que muita gente ia até a região de colheita de uvas, Isaías pode ter então convidado o povo a ouvir esse cântico. E ele então diz: olha, eu vou cantar agora um cântico sobre um querido meu que tem uma vinha. Ele vai falar sobre a vinha desse seu amigo, e ele vai dizer que ela é muitíssimo favorecida, tanto pela natureza, porque ele diz que essa vinha está num outeiro fértil. É numa parte elevada e que tem uma terra muitíssimo fértil. A palavra no original fala de uma ponta de chifre, ou uma região pontiaguda numa montanha que tem um solo extremamente fértil. Ou seja, a vinha estava no melhor lugar que ela poderia produzir. Além do mais, ela também estava muito beneficiada pela perícia humana. Ele diz que o dono da vinha, o seu amigo, ele colocou uma cerca ao redor dela, ele limpou, tirou todas as pedras do terreno para que ficasse apenas a terra fértil. Ele plantou excelentes uvas, ou seja, ele escolheu as melhores sementes, os melhores tipos, de uva, aquela que era mais adequada àquele terreno, àquele solo, àquele clima. Ele preparou tudo, ainda mais diz que edificou no meio dela uma torre, para que pudesse tanto um vigia estar permanentemente vigiando, para não deixar inimigos invadirem, para não deixar animais entrarem e estragar a vinha, também para guardar a vinha e os seus implementos. Então ela tem tudo para prosperar muito. Tanto ele esperava uma boa produção, que diz que ele construiu também um lagar, ou um tanque de prensar uvas. Normalmente eles pegavam na própria pedra, ou construído de pedras, eles faziam 2 tanques, um mais elevado e o outro mais baixo, com um sulco ligando os dois. No de cima eles prensavam, pisavam as uvas, e o suco escorria para
o tanque de baixo, onde eles iriam recolher aquele suco para fazer o vinho e tudo mais. A vinha tinha de tudo. Estava numa encosta ensolarada, em solo fértil. Ela foi cuidada primorosamente, protegida, cercada, recebeu as construções necessárias para o seu funcionamento. Tudo estava da melhor qualidade nesta vinha. E ele vai dizer que esperava então que ela desse uvas boas. Com tanto cuidado, com um solo tão bom, com a melhor cepa de uvas escolhida para dar o melhor suco, o melhor vinho. De fato, se esperava que ele desse uvas boas. Aqui nós vamos ver que esses muitos detalhes não é para a gente saber assim o que é a cerca, o que é o lagar, o que é a torre, mas sim ele fala de uma situação em que há uma obra completa. O dono da vinha fez tudo o que era necessário para que ela produzisse muito bem. Não deixou nada para fazer. Não deixou absolutamente nada que pudesse prejudicar a produção. Se esperava então uma grande produção desta vinha. Aqui nós entendemos, e Isaías está levando o povo nesse cântico de uma maneira que eles vão somente se aperceber do que de fato ele está falando no final. Mas o que ele está dizendo é exatamente que Deus fez todo o possível por aquele povo. Deu tudo o que era necessário para eles darem muito fruto. Tanto que Deus pergunta: que mais eu podia fazer à minha vinha? Que mais eu poderia fazer para que ela produzisse uvas? Como é que eu cuidei tanto, que eu fiz tudo do bom e do melhor, que eu coloquei tudo que era necessário, e esperando que essa vinha desse uvas boas, como é que ela deu uvas bravas, uvas ruins, azedas, uvas que não prestavam para fazer um bom vinho ou um bom suco? Aqui Deus está perguntando o que mais eu poderia fazer. Não é como se ele dissesse: eu queria fazer mais, mas eu não pude. Mas pelo contrário, ele está dizendo: eu fiz tudo o que era necessário. Ele está falando da sua consciência. Eu fiz tudo o que era preciso para que ela produzisse. Ou seja, a culpa da produção ruim não estava no proprietário. Não era o solo, não era a falta de cerca, não era a falta de boas sementes, não era um terreno que tivesse mal cuidado, não é porque a cerca não existia e os animais comeram as uvas, nada disso. A produção estava ruim porque a vinha realmente não produziu aquilo que era esperada dela. E o profeta então vai dizer: e agora vocês julguem entre mim e a minha vinha, o que é que eu devo fazer com ela? Já que eu esperava uvas boas e ela deu uvas ruins. E aí nós entendemos, queridos irmãos, que Deus é quem nos capacita para darmos frutos bons. Você só pode fazer alguma coisa boa porque Deus lhe capacita. O homem só pode fazer alguma coisa boa, fazer o bem, porque a graça de Deus lhe capacita para isso. Se não houvesse graça de Deus no mundo, o homem só faria coisa ruim. A inclinação da carne é para o pecado. O homem, por sua natureza, é egoísta. Mas a graça de Deus nos capacita a fazermos coisas boas. Tanto a fazermos o bem, como a fazermos aquilo que agrada a Deus, aquilo que satisfaz a vontade divina. Porém, aquilo que nós produzimos, nós vamos ver na parábola que isso deve refletir a generosidade da graça de Deus na nossa vida. Então a generosidade de Deus deve estar refletida nas nossas atitudes. Se Deus nos deu tudo o que era necessário, se Ele fez todo o bem por nós, se Ele nos capacitou para fazer essas coisas boas, então nós devemos produzir de acordo com aquilo que Ele nos capacitou. Fica claro na parábola aqui que Deus espera daqueles a quem Ele cuida, ou de quem Ele cuida,
que dê uma produção correspondente ao seu cuidado ou à sua graça. O problema é que nessa vinha aqui, a produção não foi a esperada. Ela não produziu o que esperava-se dela. E aí no final da canção, Isaías vai dizer que o proprietário vai trazer juízo sobre aquela vinha. Ele diz, eu vou tirar a cerca, eu vou abrir tudo, vou deixar de cuidar dela. Ela vai virar mato, os animais vão entrar e pisotear. Só que quando chega no verso 6, no finalzinho, ele diz, eu darei ordem às nuvens, que não chova mais sobre a vinha. Aí então é que o povo vai de fato entender. Ora, quem é que pode dar ordem à chuva? Quem é que pode dar ordem às nuvens? Então o povo vai descobrir que o amigo que Isaías disse que construiu a vinha não é outro senão o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. E portanto Jerusalém, os homens de Judá, aquela nação era a vinha do Senhor. O povo era a vinha do Senhor. O povo que ouviu a canção e já estava dizendo, esse homem devia arrancar essa vinha mesmo, esse homem devia tocar fogo nela, porque como é que pode ter um trabalho desse, esperar tanto e depois só ter uvas ruins? Ele deveria se livrar mesmo desta vinha. Mas quando chega no final da canção, eles descobrem que a vinha na realidade era eles. Eles, a nação de Israel, era o que Deus estava cuidando e não estava correspondendo ao cuidado de Deus. No mesmo livro, mais adiante, o profeta Isaías vai dizer que Deus cuidava do seu povo, que Deus protegia o seu povo, que Deus, como alguém que cuida de uma vinha, cuidava muito bem de Israel. Veja lá no verso 2 e 3 do capítulo 27. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de dia e de noite a guardarei. Deus estava dizendo, olha, eu estou regando, eu estou guardando a minha vinha. Deus realmente trabalhou e protegeu aquele povo, enquanto ele esteve em obediência a Deus, nada lhes aconteceu, mas agora a produção foi ruim, ou seja, eles não fizeram o que Deus esperava, e Deus então vai trazer condenação, juízo sobre a vinha. Ele diz, ela não será mais cuidada, eu não vou mais tirar o mato dela, eu não vou mais cuidar dela, ela se transformará em deserto, não será mais podada. Uma vinha que não é podada, irmãos, logo logo se transforma em um arbusto inútil. O que faz uma vinha produzir é você cortar o excesso de galhos para que se concentre o suco nas uvas que sobrarem, nos galhos que restarem. Se você não podar a uva, ela se torna uma coisa brava. Se você não poda uma vinha, ela se transforma em um arbusto inútil. Deus está dizendo à sua vinha, não vou mais podá-la, eu não vou mais cavar, ou seja, adubar, tirar as pedras, ela vai ficar em ruínas. Não vai nascer nela nada a não ser cardos e espinhos. Ou na revista corrigida de Almeida, ele diz que sarças e espinheiros, que pode estar remetendo exatamente ao que a terra produziu por causa do pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, a condenação da terra, quando Deus diz por causa do pecado do homem a terra seria maldita, Deus diz, ela produzirá cardos e espinhos. Deus está dizendo então que agora a sua vinha será destruída, e isso será, o que se verá nela é o resultado do pecado dela, o resultado da rebeldia dela. Nós olhamos para esta parábola, queridos, é um cântico em forma de parábola, e aí nós vamos entender o seguinte: o que é que Isaías está ensinando àquele povo? Em primeiro lugar, Deus deu graça ao seu povo. Deus deu graça a Israel. E esperava então uma retribuição apropriada.
Se Deus cuida, se Deus capacita, se Deus faz muito por nós, Ele espera que nós também possamos produzir algo bom em função daquilo que Ele fez por nós. E o que Ele esperava do povo de Israel? No verso 7 ele diz: eu esperava justiça, mas eu estou vendo somente opressão. Eu esperava retidão, mas eu estou vendo injustiça. Deus queria que aquele povo então andasse em justiça, em honestidade, que aquele povo andasse em retidão em todas as suas atitudes, ou seja, fizesse o que era certo, o que agradava a Deus, tivesse um bom relacionamento com as pessoas. Mas não, agora estavam uns oprimindo os outros, estavam cometendo pecado após pecado, e por causa disso Deus iria trazer juízo sobre eles. Deus deu a Israel, em primeiro lugar, a lei, que era excelente, irmãos. Lá em Deuteronômio 4 e 8, Moisés pergunta: que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós? A lei de Moisés, ela cuidava dos pobres. A lei de Moisés protegia as viúvas e os órfãos. A lei de Moisés protegia contra a vingança. A lei de Moisés, ela tinha todo tipo de cuidado com os necessitados. Protegia o órfão, o estrangeiro. A lei de Moisés, ela exigia até proteções, por exemplo, na casa, no telhado, para ninguém cair dela. Ela tinha uma série de cuidados excelentes. Se um homem visse o jumento do seu inimigo caído, ele deveria levantá-lo. Se alguém visse a ovelha do seu inimigo perdida, deveria devolvê-la. Se o cachorro de um homem fizesse um estrago, ele deveria retribuir, pagar. Se o boi de um homem matasse o cachorro do outro, ele não poderia matar o boi de volta, mas era olho por olho, dente por dente, ou seja, se morrer um cachorro, só podia matar um cachorro. O que prevenia a vingança exagerada, excessiva. Leis excelentes Deus deu àquele povo para que eles vivessem bem. Além do mais, Deus mandou constantemente os profetas para alertar aquele povo, que eles fizessem aquilo que agradava a Deus. E esses profetas, obviamente, quando eles estavam proclamando a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus estava aplicando essa palavra no coração do povo, o que é a manifestação da graça divina no meio daquela gente. Olha só, lá em Zacarias capítulo 7, verso 11, Deus está dizendo: eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei. Deus deu a lei, mas eles não quiseram ouvir. Nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Deus enviou os profetas, e aqueles profetas falavam pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aplicando a lei ao coração. Isso é a graça divina. Mas o texto diz: eles não quiseram ouvir, então aí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Porque Deus estava trazendo juízo sobre aquela gente, porque eles não quiseram ouvir nem a lei, nem os profetas, ou seja, tudo que Deus fez por eles, eles não estavam retribuindo. Lá em 2 Crônicas 36, versos 15 e 16, diz assim: e o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-los, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Aleluia! O que Deus fez? Mandou a lei, mandou os profetas, mandou a palavra. Por que ele fez isso? Porque ele se compadeceu do seu povo. Deus ama o seu povo. Aqui o texto vai dizer, queridos, que a casa de Israel é a planta
das delícias de Deus. A planta amarga de Deus é aquela vinha. Deus cuidou, mandou seus profetas, deu a lei, mas eles não quiseram ouvir. Como não quiseram ouvir, então veio o juízo, a condenação de Deus sobre eles. Em vez de justiça, havia a crueldade dos opressores. Em vez de retidão, o clamor dos oprimidos. Por isso, ou seja, como consequência do pecado, da rebelião, da desobediência, é que veio sobre eles o juízo. Deus, queridos, Ele é absolutamente justo. Ele não castiga alguém sem razão. Ele não traz o castigo para os obedientes. Deus pode até provar o obediente, mas não castigá-lo. O castigo de Deus vem em função da desobediência, do pecado, da rebeldia. E Deus está dizendo então aqui na parábola, por meio do profeta, que irá fazer isso com aquele povo. O que é uma parábola? Que tipo de parábola é essa que Isaías está contando aqui através desse cântico? Parábolas, queridos, nós estamos estudando aí na escola bíblica, né? Se você não está vindo, está perdendo de aprender sobre as parábolas de Jesus. Mas as parábolas aqui estão também presentes no Antigo Testamento. O que é uma parábola? É uma forma de comunicação indireta. Ou seja, ele conta uma história e às vezes ele está falando, como aqui, de um agricultor e da sua vinha, quando na realidade ele quer falar de Deus e o seu povo. Então é uma comunicação indireta. Usa uma linguagem tirada do dia a dia, da natureza, para explicar uma verdade espiritual. Jesus falava de peixe, de rede, Jesus falava de vinha, Jesus falava de semeador, Jesus falava dessas coisas comuns que o povo conhecia, para poder lhes trazer os princípios do reino de Deus. No Antigo Testamento também nós vamos ver as parábolas sendo utilizadas com este mesmo propósito. Por que se usam parábolas na Bíblia? Porque todo mundo gosta de histórias. Todo mundo gosta de histórias. Se você começar ali a falar qualquer coisa na praça sobre leis ou sobre alguma coisa que o povo não conhece bem, você não vai juntar muita gente para ouvir. Mas se você começar a contar uma história bem interessante, muita gente vai parar para ali ouvir. Isaías começou a contar uma história, ainda mais era cantando, talvez alguém acompanhando com um instrumento do lado. O povo parou para ouvir. Olha, ele vai contar uma história aí, que história interessante, na forma de um cântico. As parábolas atraem os ouvintes. Porém, como ele não explica, mas coloca na forma de uma figura, ele desperta o ouvinte para pensar. Ele estimula esse ouvinte a ouvir e usar a sua imaginação para poder entender. E além do mais, as parábolas, elas estimulam alguém a uma ação em relação a Deus. Jesus contou parábolas e quando terminou disse, vai e faça da mesma forma. Ou ele contou parábolas e disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou ele contou uma parábola e disse, e você, o que é que vai fazer agora? O que é que diz disso? Ele está estimulando o povo. Da mesma forma, Isaías está contando essa parábola para que o povo possa se arrepender, se voltar para Deus ou esperar o juízo. A parábola usa uma comparação entre o conhecido, a vinha, a colheita, todo mundo conhecia ali. Ainda mais naquela época que estavam todo mundo colhendo uvas. Ele usa o conhecido para explicar o desconhecido, para trazer o princípio que eles não estavam entendendo ou não estavam abrindo os olhos para compreender. O próprio ouvinte é que deve fazer essa semelhança. A vinha quer dizer que é Israel, ou seja, ele estava cuidando de nós, ele estava fazendo muito por nós, ele nos guardou, nos protegeu, nos ajudou, então nós deveríamos dar frutos. E aí o ouvinte vai pensar, considerar e chegar a um entendimento que o leve a tomar uma ação. É isso que uma parábola faz. Mas essa parábola, ou esse tipo de parábola que Isaías está contando, é o que se chama de uma parábola jurídica. O que é uma parábola jurídica? É aquela onde o profeta faz com que o ouvinte, ele mesmo, se condene. Ou seja, ele extrai do
ouvinte uma autocondenação através de uma ilustração. Olha, eu tinha uma vinha, eu fiz de tudo, ela não produziu bem. E agora, o que é que eu devo fazer com essa vinha? É isso que o profeta está perguntando. E certamente o povo disse, arranque isso, plante outra coisa no lugar. Para que você vai ficar com uma vinha que você cuidou tanto e não está dando nada? Aí é quando o profeta diz, mas a vinha são vocês. Então eles mesmos estavam dizendo, nos condenamos. Eu disse que era para arrancar a vinha, e a vinha sou eu, e agora? Na parábola jurídica, o ouvinte é forçado a julgar as circunstâncias ali colocadas e depois perceber que julgou a si mesmo. Que foi acerca dele mesmo que ele estava fazendo aquele julgamento, aquele juízo. E esse tipo de parábolas, então, ele vai exigir no final uma explicação. Tem parábolas que Jesus contou e não explicou nada para a multidão. Eles deveriam entender. Mas esse tipo de parábola tem que ter uma explicação exatamente para que o ouvinte entenda que está se falando dele, que ele é o acusado aqui. E aí então exatamente no verso 7, Isaías vai finalizar a parábola dizendo, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta da sua delícia. Ele esperava que vocês trouxessem justiça e retidão. No entanto, ele só encontrou opressão, clamor dos oprimidos e injustiça. E aí eles então vão ver que estão sendo condenados. E vão até saber pelo que eles estão sendo condenados. Aonde eles erraram. E aí quando você continua lendo o texto, Isaías vai trazer 7 ais. Ou seja, 6 condenações, 6 ais, que ele vai mostrar qual é o pecado que o povo estava cometendo e por que Deus estava trazendo juízo. O que é que Deus estava condenando ali? Primeiro, no verso 8 a verso 10, ele diz que alguém, além de beber muito, ele iria fazer opressão. Esse povo iria oprimir, juntar muitas casas, tomar as casas dos outros. No verso 11 e 12 ele fala da embriaguez, dos que iriam pela manhã já seguir para a bebedice. No verso 18 ele fala da iniquidade, aqueles que juntam iniquidade, que fazem pecado após pecado. No verso 20 ele fala do que ao mal chama bem e ao bem chama mal, ou seja, a inversão de valores morais. No verso 21 ele diz dos que são sábios aos próprios olhos, ou seja, a vanglória, o orgulho. E no verso 22 ele fala da perversão da justiça, alguém que aceita suborno, alguém que aceita presentes. Esse era o pecado do povo. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Qualquer semelhança com o que estava acontecendo ou está acontecendo na nossa nação é mera coincidência. Inversão de valores. Orgulho, alguém que acha que só ele pode fazer, explorar os outros. Embriaguez, impiedade. Impiedade, irmão, não é só o sujeito que pratica pecado, mas é aquele que, além disso, zomba de Deus. Esse era o pecado de Israel. Que se você olhar desde o capítulo 1, Isaías já está denunciando. E era por causa disso que Deus iria trazer juízo sobre aquela nação. Ele esperava um fruto bom, mas veio um fruto mau. Por isso eles seriam condenados. E no verso 26 em diante ele vai dizer que Deus vai trazer uma nação, vai trazer guerreiros imbatíveis, que não são outros senão o exército assírio, que no ano 722 Deus iria usar para levar o povo cativo por causa do seu pecado. Aqui nós temos a parábola da vinha, em Isaías. Só que quando nós olhamos nos evangelhos, o Senhor Jesus, ele vai usar esse tema da vinha do Senhor em diversos momentos. Em pelo menos 3 momentos é muito claro. É muito claro. Em outros momentos ele também
Talvez não fazendo referência a essa vinha do Senhor aqui, porque como era um ambiente em que se plantavam e colhiam uvas, ele vai falar, por exemplo, Mateus 20, dos trabalhadores da vinha. Ele vai falar da parábola dos 2 filhos, que o pai disse, vá trabalhar na vinha. Mas tem parábolas onde o tema é semelhante a esse de Isaías. Por exemplo, a parábola dos vinhateiros maus. Lá em Mateus capítulo 21, também em Marcos e Lucas, ele traz esta parábola. O texto de Mateus diz assim, Jesus contando, ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre. Veja que a história é a mesma que Isaías contou. Só que nessa parábola, o proprietário se ausenta. E aí então entra uma outra figura que é alguém a quem ele arrendou a terra. E ele diz, arrendou-a a uns lavradores e se ausentou-se para longe. E chegado o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Só que aqui, os lavradores, além de não dar os frutos, eles batem nos servos, eles espancam os servos, devolvem eles de mãos vazias, até que o dono da vinha diz, eu vou mandar o meu filho. E eles matam o filho. E aí então, vem o juízo sobre eles. Nessa parábola, Jesus não está falando da nação, mas porque ele introduziu os arrendatários, os lavradores que arrendaram, ele está condenando a liderança religiosa, os fariseus, os escribas, que estavam fazendo coisas erradas. Também na parábola da figueira estéril, Jesus vai falar também desse tema. Olha o texto de Lucas 13, e dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele também tinha uma vinha. Mas agora tem uma figueira lá. Nós estudamos sobre ela há uns dias atrás. O fato de ter uma figueira na vinha vai falar agora de um julgamento individualizado. Uma pessoa. Não a vinha toda, não era a nação toda aqui. Nem era a liderança, os que cuidavam da vinha. Mas era alguém que estava nessa vinha e que deveria dar frutos. A figueira. Ele diz que colocou uma figueira na sua vinha, foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Aqui de novo tem uma vinha, deveria ter fruto nela, nesse caso de uma figueira, porém ele não achou fruto e mandou cortar. Ainda Jesus vai falar sobre a vinha, ou a videira, na metáfora da videira verdadeira, lá em João capítulo 15, onde ele diz, eu sou a videira verdadeira. Israel era a videira, mas como Israel pecou, Israel deixou de ser a videira verdadeira. Ou seja, agora, quem estaria realmente em comunhão com Deus não era quem estava em Israel, mas quem estava em Jesus. Israel passou a ser a videira falsa. Aleluia. A videira verdadeira, Jesus disse, agora sou eu. Eu sou a videira. Quem está em mim é quem está ligado em Deus. Meu pai é o lavrador. Veja que a situação continua a mesma. Deus é o dono da vinha, é o dono da videira. Só que a videira agora é Jesus. E no verso 8 ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que é que nós temos em todas essas parábolas, comparações, metáforas, tanto lá em Isaías como no ensino de Jesus? Em todas elas, Deus dá tudo o que é preciso para dar frutos, mas Ele espera que dê frutos. E quem não der frutos vai ser punido. Na parábola dos vinhateiros, eles serão punidos porque não deram o fruto. Na parábola da figueira, ela vai ser cortada se não der fruto. Na parábola, na metáfora da vinha, da videira verdadeira, Jesus diz, aquele que está em mim e não dá fruto será cortado. Em todas essas situações, queridos, há uma vinha, que é Deus quem cuida. Deus faz tudo por ela. Dá tudo para ela produzir. Se ela não produzir, Deus não vai ficar satisfeito.
satisfeito, ele espera que ela produza os frutos. Por quê? Porque ela cuidou. Por que é que Jesus disse que o Pai é glorificado quando damos frutos? Porque Ele é quem cuida de nós para que nós possamos dar frutos. Então nós entendemos perfeitamente aqui, queridos, que a vinha do Senhor deve dar fruto. Esse tema mostra, em primeiro lugar, a graça de Deus. Quem é que cuida de nós? É Deus. Quem nos protege? É Deus. Quem nos capacita? É Deus. Quem nos coloca numa situação de fertilidade? É Deus. Quem é que tira as pedras para que você possa produzir? É Deus. Quem é que protege para o inimigo não destruir o seu fruto? É Deus. Quem é que põe tudo no lugar certo para que você possa produzir para o reino? É Deus. Oh, glória. Isso mostra a graça divina. Mas também há a responsabilidade. Se Deus dá graça, se Ele capacita, Ele espera que haja uma retribuição. Deus não cuida de ninguém para Ele não dar nada. Deus não capacita para o sujeito enterrar o talento. Fica claro que o dono cuida da vinha, mas ele vai procurar os frutos. Em todas as situações que nós vimos. Ele mostra aqui confiança. Se Deus plantou aquela vinha, acreditou naquele solo, cuidou, protegeu, construiu, ele confiava que aquela vinha iria dar frutos. Confiava mesmo. Assim como Deus confia que eu e você também vamos produzir frutos. Ele confia que nós somos capazes de produzir frutos. Você entende que quando o homem plantou a vinha e fez ali o lagar e botou uma torre, ele confiava que ela ia dar retorno. Papai. Se ele achasse que não ia produzir nada, ele não tinha feito nada disso. Ele confiava. Quando Deus investiu em você, Ele também confia que você vai produzir bem. Ele também confia que você vai fazer uma grande obra. Ele também confia que você vai ser fiel. Mas quando nós quebramos a confiança de Deus em todos os textos que nós lemos, há juízo, há a mão de Deus pesando, há Deus se voltando contra aqueles que antes Ele cuidava. Então nós vemos aqui a iniciativa graciosa da parte de Deus. Deus é quem faz, Deus é quem capacita, Deus é quem torna a produção possível. Mas ao mesmo tempo nós vemos a necessidade de uma reação positiva por parte dos homens. Deus não investe para perder. Deus não capacita para não ter retorno. Deus não dá talento para ser enterrado. Deus não dá graça para não ter uma resposta. Deus não faz para não ter um resultado, irmãos. Deus acredita, Deus investe, mas Ele espera o resultado. Ele espera. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Jesus disse lá, capítulo 15, verso 5, eu sou a videira. Vocês são as varas. Quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se Deus não cuidar, se Ele não plantar, se Ele não tirar as pedras, se Ele não botar a cerca, se Ele não adubar, se Ele não capacitar, se Ele não nos trouxer o que é necessário, nós não podemos fazer nada sem Ele. Desse jeito, papai. Se você produz alguma coisa, glória a Deus, porque Ele é quem capacita. Se você faz alguma coisa, glória a Jesus, porque Ele é quem dá a capacidade. Agora, com Ele, se Ele está conosco, se Ele nos dá a sua graça, nós temos que produzir muito fruto bom. Porque se não produzimos fruto, o vinhateiro, o agricultor, o dono da vinha, o proprietário vai ficar insatisfeito. João capítulo 3, o verso 27. Alguém foi falar com João, dizendo, João Batista, rapaz, as pessoas estão indo atrás de Jesus. Ninguém está querendo mais ouvir você. Se fosse nos dias de hoje, alguém estava dizendo, João, nunca mais me chamaram para pregar em congresso nenhum, agora só é Jesus, Jesus, Jesus. Você abre o Facebook dele, está em todo lugar pregando e você nunca mais saiu do canto. Sabe o que João diz? O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Olha como João entendia. Meu amigo, se ele está fazendo isso, é porque Deus lhe deu essa missão, porque Deus lhe capacitou. Se Deus me deixou aqui nesse lugar, é porque Deus quer que eu faça isso aqui. Você não pode fazer nada se do céu não vier a capacidade. João entendeu muito bem. Mas vamos pensar
pensar aqui uma coisa, queridos irmãos. Se lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías que nós estamos estudando nessa noite, se Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele ama, diz aqui que a planta de Israel é a planta das suas delícias, do seu amor. Se Ele ama, se Ele espera frutos, mas se Ele pune quando esses frutos não vêm, o que é que vai acontecer com aquele que ouve o ensino de Cristo, que mais graça ainda nos mostra, que mostrou o amor de Deus sem medida na cruz, e não dá o fruto que Deus espera? O que vai acontecer com essa pessoa? Porque nós entendemos pelo próprio ensino de Jesus que a quem mais é dado, mais será cobrado. Se Deus nos deu mais graça ainda do que no Antigo Testamento, de nós Ele espera também mais frutos. João 3,16, o amor de Deus é tão grande mostrado aqui, que João não soube nem dizer qual era a medida. Ele somente diz, mas Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Se Deus fez isso, irmão, de uma maneira tão maravilhosa, isso foi muito mais do que a cerca, as pedras, o lagar da vinha do Antigo Testamento. Se Deus fez isso, Ele espera de nós que nós também tenhamos uma produção de fruto para Ele. Glória a Jesus. Glória a Deus espera frutos de nós. Que frutos? O primeiro fruto é o fruto do arrependimento. Aqui em Atos capítulo 26, o apóstolo Paulo está pregando e diz: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém, por toda a terra da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O que João Batista chama de frutos dignos de arrependimento. Se nós ouvimos a palavra de Deus, a primeira coisa que Deus espera é que nós nos arrependamos dos pecados, que haja conversão. Se a palavra de Deus fala ao nosso coração, é para nós verificarmos onde estamos errando, e aí nos convertermos, nos arrependermos, mudarmos. Esse é o primeiro fruto que Ele espera de nós. Mas também há o fruto do Espírito, que é a mudança no caráter. É a qualidade de Deus no viver do homem. O fruto do Espírito. Nós vamos ver Gálatas 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas é o Espírito Santo quem nos dá, mas nós precisamos desenvolver isso. Isso não vem automaticamente se você não deixa que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, porque o apóstolo Paulo na verdade diz: semei no Espírito e não na carne. Ande no Espírito e você não vai cumprir os desejos da carne. Também nós vamos ver que Jesus disse: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Veja que se você é uma planta boa, se há o Espírito de Deus morando em você, Jesus disse: uma planta boa não pode dar maus frutos. Um crente não pode, no domingo, ser uma planta boa e na segunda dar frutos ruins. Não pode. O crente não pode num dia estar aqui levantando as mãos e dando glória a Deus de todo tamanho, e no dia seguinte ser rebelde e desobedecer a palavra de Deus, e desobedecer a sua igreja ou a liderança. O crente não pode num dia estar cantando aqui com toda a força do mundo, e no dia seguinte está dando trabalho lá na empresa, está fazendo o que desagrada ao patrão, envergonhando o Evangelho na escola. Não pode. Não pode, porque uma árvore boa não pode dar frutos maus. Se você é uma árvore boa, se o Espírito de Deus lhe capacita, você precisa
frutos conhecereis. Você conhece um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Não é no púlpito, é na rua. Não espere ele falar em línguas para saber se ele tem frutos bons. Pise no calo dele. Aí você vai saber se ele tem frutos bons ou se tem frutos maus. Você vai saber, não é na hora que ele está aqui distribuindo bênção. É na hora se ele comprou e pagou lá na mercearia. Se o cartão de crédito dele está em dia. Aí é que ele vai mostrar se é verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus. João Batista, que Jesus deu testemunho que era um homem de Deus. O povo vai dizer assim, esse João não fez um milagre. Pense num profeta que nunca curou nem gripe de ninguém. Nunca fez um milagre. Mas eles dizem assim, João capítulo 10, o verso 41 em diante. Tudo quanto ele disse era verdade. Aleluia. Aí sim, olha aí um camarada. Se ele disser uma coisa, pode acreditar, meu amigo, porque ele só fala a verdade. Esse é um homem de Deus. Tiago capítulo 2, verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O que Tiago está dizendo? Você crê, então mostre pelas suas obras. Se você diz que crê, mas não faz de acordo com isso, então essa fé não vale de nada. É uma fé morta. É uma fé morta. Oh, glória. Tem gente que está sentado no banco da igreja e o culto todinho passa e não dá um glória a Jesus. Até que você dê a oportunidade a ele. Quando você der a oportunidade dele pegar no microfone, pense no camarada animado para dar glória a Jesus, para dar glória a Deus, para mandar o povo dar glória a Deus. Mas aí a fé dele só funciona no púlpito? Não, meu irmão. Nós precisamos ser crentes verdadeiros em todo o tempo. Oh, glória. Se nós não dermos os frutos esperados, veja que fruto aqui não está falando só de obra, fruto também está falando de caráter, fruto está falando também de conversão, fruto está falando também de mudança de vida. Se nós não dermos esse fruto, irmãos, o agricultor vai ficar frustrado ou até zangado. Não foi isso que nós vimos em todas as parábolas aqui? Nossa infertilidade contraria o desejo do dono da vinha. Ele quer que você dê fruto, ele espera o fruto. Lá em João capítulo 15, 8, nós já citamos, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Quando é que Deus é glorificado? Quando ele cuidou da vinha e ela está dando muito fruto e alguém diz, olha, essa vinha é muito bem cuidada, olha quanta uva ela deu. O Pai é glorificado. Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 5, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, você é a luz do mundo. Glória a Deus. Veja que Jesus não disse assim, vocês serão a luz do mundo. Não, ele disse, vós sois. Aleluia. A luz do mundo é você, somos nós, é a igreja. Glória a Deus. Então ele diz Deus, assim, aleluia. resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O mundo precisa ver as nossas boas obras. Aleluia, Jesus. O mundo precisa ver a mudança de vida no crente e diga assim, esse aí é um crente realmente. O mundo precisa ver e dizer assim, essa pessoa realmente mudou, porque eu conheci, era totalmente diferente. Há uma necessidade de mostrar esse fruto. Por quê? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo diz, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais
pertencem a Deus. Aleluia. O que é que Deus espera que nós realmente vivamos para glorificar a Ele? Aleluia. Porque Ele nos comprou. Verdade. Porque nós pertencemos a Ele. Nós somos a vinha do Senhor. Você não é seu para você fazer o que você quiser. Deus é Tem gente por aí fiel. dizendo, não, mas eu faço do meu corpo o que eu quiser. Do seu corpo. Mas esse que você tem aí não é mais seu. Porque Paulo diz, você foi comprado. Se você foi comprado, não pertence mais a você. Você pertence a Deus que comprou você, pagou um preço caro na cruz. Jesus, Aleluia. Se Deus pagou um preço caro por você, você não é mais de você. Você é dele. Glória. Aí eu vejo tanto crente achando que ainda pertence a si mesmo. Ah não, eu só vou no dia que eu quiser, eu só falo o que eu quiser, pastor não manda em mim, não sei quem não manda em mim, não sei quem não manda em mim. Mas como assim, se você não pertence mais a você? Glória. Você é servo. Meu Deus. Eu vou dizer com todas as letras, você é um escravo. Foi comprado. É verdade. Glória a Deus. Escravo não tem vontade. Escravo não faz o que quer. Escravo não escolhe para onde vai. Escravo não escolhe o que vai fazer. Ele tem que fazer o que o seu dono manda. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós somos a vinha do Senhor. É tão bom dizer assim, não, eu sou o povo de Deus. Não, eu fui comprado, lavado no sangue de Jesus. Mas entenda o que isso significa. Você foi comprado, então você não pertence mais a você não. Pare de pensar que você faz o que você quiser. Deus espera que você dê fruto. Oh, glória. A grande pergunta então para nós é: o que nós estamos fazendo com os recursos que Deus nos deu? Você está produzindo fruto? Você está Aleluia. devolvendo Glória. aquilo que Deus espera de você? Ele investiu, ele comprou, ele pagou, ele cuidou, ele capacitou, mas agora ele espera frutos. Oh, aleluia. E aí, você está dando os frutos? Se Deus lhe capacitou para cantar, você está cantando? E está cantando sempre? Ou você só canta na hora que quer? Eu conheço um cantor famoso que ele não canta na hora de recolher a oferta, que é para o povo prestar atenção nele. Esse não foi comprado. Porque ele manda nele, só canta na hora que quer. Se Deus lhe capacitou para tocar, você está tocando? Se Deus lhe capacitou para pregar, você está pregando? Se Deus lhe capacitou para orar, você está orando? Eita, Aleluia, papai. Deus. E ainda vou dizer mais, você está fazendo isso todas as vezes que for possível. Ou seja, a sua produção é uma produção realmente boa. Ou você só produz no dia que quer. Ou você só produz quando for conveniente. Eu conheço gente que só gosta de ter oportunidade quando tem muita gente na igreja. Dia de festa, pode chamar que ele vai. Eita, papai. Vai lá no culto ao livre, na ponta da rua. Chega em pé. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Sabe essa parábola que Jesus está contando? No final ele vai dizer, a vinha do Senhor é você. É verdade. Você é a vinha do Senhor. E agora, nós estamos produzindo frutos de acordo com o cuidado de Deus, de acordo com a graça, com a generosidade de Deus. Você realmente está dando frutos com tudo que Deus lhe capacitou para fazer? Pare um pouco e pense. Você poderia fazer mais? Você poderia trabalhar mais? Você poderia produzir mais para Deus? Você podia dar um pouco mais para Jesus? Ele ficaria satisfeito se fosse na vinha e tivesse mais uvas do que tem hoje? Ele sairia sorrindo se ele fosse procurar fruta em você e encontrasse mais do que tem hoje? Aleluia! Aleluia. Aleluia! Porque o Senhor da vinha espera frutos desta vinha. Ele espera que nós sejamos produtores em abundância, amados irmãos. Porque Ele cuidou, Ele capacitou, então Ele espera o resultado. Aleluia! A parábola da vinha aqui em Isaías e o uso que Jesus faz desse mesmo tema nos mostra, queridos irmãos, um Deus que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento
Testamento é um Deus de graça, um Deus gracioso, um Deus generoso, um Deus que cuida, um Deus que capacita, um Deus que protege, um Deus que dá condição de você fazer muita coisa. E você só pode fazer alguma coisa porque Ele capacita. Alguém pensa assim, o Deus do Novo Testamento é um Deus gracioso, mas o do Antigo Testamento não. Nada disso. Veja que Deus cobrou e condenou a vinha, mas primeiro Ele trabalhou, Ele cuidou, Ele limpou, Ele construiu, Ele fez de tudo por eles. Aleluia. Não, Deus não pesou a mão de graça. Deus trouxe juízo e condenação por causa do pecado deles, que está aqui muito bem relacionado, como nós vimos. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus é um Deus de muita graça. Porém, também é um Deus que não aceita ser rejeitado, que não aceita que não se corresponda a essa graça, a esse seu amor. Ele dá, mas Ele espera. Ele faz, mas Ele cobra. Ele distribui talentos, mas Ele espera a produção. Ele capacita, mas Ele espera resultados. Frutos. Porque Ele é o Deus que é o dono da vinha, que planta nessa vinha e que espera frutos dela. Nós devemos então analisar a nossa vida. A parábola aqui não é simplesmente uma história para nós ouvirmos. É uma história para ouvirmos e para aplicarmos na nossa vida. Deus está perguntando, e agora? Julgue aí, o que é que eu faço com essa vinha que não dá frutos? O que é que eu faço com esse povo que não está dando o que eu capacitei eles para dar? O que é que eu faço com esse povo que eu fiz tanto por eles e eles não estão retribuindo? O que é que eu faço? O povo lá de Isaías certamente ia dizer, arranque, toque fogo, toque fora. Lá na parábola dos vinhateiros, Jesus pergunta, e aí, o que é que eu faço com esses camaradas que não deram fruto? E eles disseram, dispersa, dê a vinha a outros. E eles não sabiam que eles estavam falando deles mesmos. Nós somos a vinha do Senhor, querido. Glória a Deus. É sobre nós que Isaías está falando, é sobre nós que Jesus está falando, é sobre nós que o Senhor cuidou, capacitou e espera frutos. Nós precisamos olhar para nós mesmos, para a nossa vida, olhar o que Jesus e Isaías estão ensinando aqui. E então verificar se nós estamos correspondendo à graça que nós recebemos. A grande pergunta é, Deus está satisfeito comigo? Deus está satisfeito com você? O que Ele nos capacitou e o que Ele nos deu é o que nós estamos devolvendo? É o que nós estamos fazendo? É o que nós estamos demonstrando com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com as nossas obras? É isso? Porque se não é, nós precisamos nos corrigir e precisamos renovar a nossa aliança e renovar o nosso compromisso com o Senhor. Saia daqui nesta noite fazendo uma autoavaliação como a parábola exige e saia daqui nesta noite com uma determinação. Eu vou produzir mais para Jesus. Jesus vai ficar mais satisfeito comigo. Eu vou fazer melhor do que eu estou fazendo hoje. Deus vai encontrar mais uvas em mim do que Ele encontrou até hoje. Eu vou dar uma produção melhor. Aleluia. Porque é isso que faz o Senhor da vinha ficar satisfeito quando nós damos muito fruto. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, que essa palavra esteja no nosso coração, que nós possamos aplicar essa palavra a nós. Você é a vinha do Senhor, eu sou a vinha do Senhor, Ele cuidou de nós, Ele nos capacitou e agora Ele espera os frutos correspondentes. Mudança de vida, de caráter, obra que glorifique ao Pai que está no céu, corresponder aos talentos que Ele nos deu. É isso que Ele espera de mim e de você. E se nós não estamos dando fruto, ainda há tempo de corrigir. Ainda há tempo de correr. Ainda há tempo de fazer mais. Porque fica claro em todas essas parábolas que quando o fruto não vem, o castigo vem. Quando o fruto não vem, o juízo vem. Quando o fruto não vem, a ira do Senhor da vinha vem. Não, nós já estamos no tempo da graça. E Jesus disse na parábola da figueira, corte e jogue fora.
disse na metáfora da videira em João capítulo 15. Quem não está dando fruto, corta e joga no fogo. Então é um Deus de graça. Glória. Mas é um Deus também que o próprio livro de Hebreus nos diz. É fogo consumidor. Aleluia. Deus Glória não a Deus. investe para perder. Se Ele te capacitou, cuide em dar os frutos. Cuide em ter a resposta adequada. Cuide em devolver aquilo que Deus lhe capacitou. Porque senão Deus vai ficar frustrado, envergonhado. Logicamente que tudo isso aqui é uma figura humana, né? Ninguém frustra realmente Deus, porque Deus já sabia o que iria acontecer. Isso é uma figura humana. Glória a Deus. Mas o que é certo é que Deus espera que demos frutos. E quando damos os frutos que Ele espera, Ele fica satisfeito conosco. E o resultado final de sua vida, a melhor coisa que você pode ouvir, o melhor elogio que você pode receber, a melhor avaliação que pode existir na sua vida, é se no final de tudo, Jesus der um tapinha assim nas suas costas e disser: muito bem, servo bom e fiel, entra na festa do teu Senhor. Aí valeu a pena, aí a vida valeu a pena, aí tudo realmente valeu a pena. Que isso aconteça na minha vida e na sua vida, e eu e você possamos despertar mais nesta noite e produzir mais frutos para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.